Louvado seja o Senhor. Igreja, se estão aí, digo louvado seja o Senhor. Boa noite a todos em nome de Jesus. Toda a necessidade da vossa vida se cumprirá. Aqueles desejos profundos, esta noite, o Senhor vai cumprir na tua vida. Dê-me um bom amém da igreja. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por esta hora do estudo. Obrigado pela ministração prontamente. Senhor, oramos para que o desejo para viver para ti e viver para a tua glória e para receber todas as bênçãos do Senhor, dê a teus filhos em nome de Jesus. Oramos por novos vindos e os que têm vindo por longo tempo, os nossos membros e convidados. Oramos, Senhor, que hoje faça algo definido em cada vida em nome de Jesus. Abra nossos olhos do entendimento para que possamos ver coisas maravilhosas da tua palavra esta noite em nome de Jesus. Abençoa o teu povo, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, podemos assentar. Viemos a João, capítulo 13, para o benefício dos que têm se ajuntado pela primeira vez. E atualmente começamos no capítulo 1 e estamos a fazendo o progresso. Agora estamos no capítulo 13. Quero vos dizer alguma coisa acerca deste capítulo e o próximo. Significa o capítulo 13, 14 até 17. Irá te surpreender que o contexto destes 5 capítulos foi somente gravado por João, o amado, e este material do capítulo são especiais. E o Senhor Jesus Cristo nos dá alguma coisa tão grande nesses capítulos. Ao darmos que estamos a dar hoje, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 17, o Senhor é muito próximo à sua tentação. Mas os discípulos não se preocupavam da sua própria posição da supremacia, viram a condição, a razão pela qual temos o que estamos a dar hoje, é a lavagem dos pés dos discípulos. O título esta noite é A Virtude do Cristo Celestial, a virtude do Cristo Celestial, da humildade e da servitude. Os discípulos de Jesus Cristo, antes de aprofundarmos nesse capítulo, estamos a olhar em Mateus capítulo 20. Mateus 20. Então, saibam o padrão e saberão por que Jesus fez o que fez e a lição e a virtude que o Senhor nos traz. Mateus 20, verso 20. Então se aproximou dele a mãe de filhos de Zebedeu com os seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: não sabes o que pedis? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe eles: podemos. Disse-lhes ele: na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aquele para quem meu Pai o tem preparado. Então, estes eram 12 discípulos. Um queria sentar neste lado e outro do outro lado. Então, o resto deles, os 10, quando ouviram isso, moviram-se de grande inveja contra aqueles 12 irmãos. Então Jesus chamou-os para junto de si e disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Havia conflitos, argumentos. E quem é o grande será grande de todos os 12 apóstolos. E por causa disso, João e Tiago foram a Jesus Cristo
e queriam o lugar aqui, o lugar ali, e outros destes ficaram indignados, eram tão tristes contra os dois. Então Jesus tinha que lhes chamar e tinha que lhes dizer que o reino de Deus não é como o reino do mundo. É por isso que ele disse: não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Primeiro, deixa que seja o último, seja o servo, seja servindo os outros. E qualquer que entre vós quiser ser o príncipe, seja vosso servo. É por isso que Jesus Cristo lhes ensinou. Pareceu que a lição que lhes dava, o ensino e a doutrina dessa humildade, muitos não aprofundou-se nos seus corações. É por isso que fizeram o que eles fizeram. Agora estamos lendo de João capítulo 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou os seus vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Era a tarefa, a responsabilidade do servo. Agora agiu como servo e mostrou-lhes o que devia ser a sua atitude. Verso 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Viemos ao verso 13. Diz no verso 13: vós me chamais mestre e senhor, e dizei bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Eu que queria despassar, lavou os seus pés, e o Pedro surpreendeu-se, e outros discípulos também. Tomás surpreendeu-se de que Jesus levava a tarefa de um servo e tomava a tarefa de um servo na casa. Mesmo assim, lhes ensinava alguma coisa que eles não perceberam. Eu oro que cada um de nós possa perceber isto em nome de Jesus. Nesta passagem que estamos a olhar hoje, a partir do versículo 1 até 17, lhes ensinou esta virtude da humildade pelo exemplo, lavando seus pés, e lhes disse também que deviam fazer o mesmo uns para com os outros. Assim que vos disse, o tópico que estamos a olhar hoje é a virtude de Cristo Celestial da servitude humilde, dividido em três partes. Número 1, a condescensão da servitude do Mestre. A condescensão do Mestre: Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Salvador, Ele é o pastor das ovelhas. Mesmo assim, Ele condescendeu, Ele desceu e assentou-se. Mesmo assim, ainda que era mestre. Ponto número 1, a condescensão da servitude do mestre. Ponto número 2, nossa consagração e submissão pronta para o mestre. Veio a Pedro, queria lavá-lo os pés. É como se Pedro não quisesse se submeter e render-se, mas eventualmente, quando lhe explicou, ele rendeu. Eu oro que a virtude da redenção, a virtude da submissão seja em nossa vida em nome de Jesus. Número 2, nossa consagração e disposição da submissão ao Mestre. Número 3, a chamada para a entrega e sacrifício como Mestre, a chamada para a disposição do sacrifício pessoal como do Mestre. Voltamos ao ponto número 1, quando olhamos a condescensão da servitude disponível do Mestre. Viemos a João capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Veja o tempo quando este evento aconteceu, a lavagem dos pés dos discípulos, é quando Jesus Cristo soube que sua hora era chegada. Muitas vezes em João, quando lemos, disse: o meu tempo ainda não chegou, minha hora não chegou, mas agora diz: sabia que a sua hora chegou. O que significa isto? Esta era a semana da traição, a semana da crucificação. Já iria ao Pai,
temos que aprender a partir do verso 1 para sair deste mundo e para ir ao Pai. Somos ditos que, ainda naquela condição, Ele amou os seus e os amou até o fim. E se olharmos cada um deles e saber o que Mateus, Marcos e Lucas gravaram, levou-lhes a oração. Eu tinha que orar com eles, mas não orou com eles. Estavam dormindo, mas nem com isso lhes amou até o fim. Ainda neste tempo, quando o argumento estava entre ele, quem seria grande entre nós, no meio disso tudo lhes amou até o fim. E Jesus deu-lhes um exemplo, nos diz: tudo quanto seja o que tenhamos feito, os irmãos fazem. Talvez qualquer que seja a força de alguém ou o fracasso de alguém, mas nós seremos como Cristo. Queremos ser com Ele o grande Salvador. Qualquer que seja a condição que os nossos irmãos possam ser, nós lhes amamos. Não é um amor de uma semana, de um mês, de um dia, não é um amor breve, é um amor até o fim. Continuaremos nos amar uns aos outros até o fim, em nome de Jesus. Então, olhamos no verso 3, diz: Jesus, sabendo que, e digo verso 2, e acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Ele olhou a ele, sabia que ele iria trair, e quando tu sabes que tens desafio, problemas, e vês isso em frente de ti, ainda terás a mente de amar os filhos de Deus. Sabe, algumas vezes na comunhão familiar, é a razão pela qual algumas comunhões familiares não estão subindo, algumas comunhões familiares não estão crescendo, porque eu tenho um problema, então eu tenho que deixar o grupo familiar, eu não tenho emprego, não tenho isto, não tenho aquilo. Ainda que eu tenha algum desafio no meu corpo, eles querem que eu vá na comunhão familiar, não querem mostrar também para mim. Não é o que Jesus Cristo pensava. Ele esqueceu das dificuldades, a traição, ainda amou as pessoas. Eu oro que aquele amor venha em cada coração. Estarei em cada grupo familiar, estarei na igreja local em nome de Jesus. Veja, o vosso amém é muito fraco. Ele fará para nós em nome de Jesus. Olha, verso 3 diz: Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, ele lhe tinha dado todas as coisas em suas mãos, disse, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Veja a conexão de tudo, que o Deus de autoridade, o Rei na autoridade, porque o Pai Celestial, deu todas as coisas em suas mãos. E nem com isso havia de fazer alguma coisa surpreendente, havia de fazer uma coisa, havia de se humilhar e condescer, havia de se humilhar até lavar os pés dos discípulos. Nem com isso, essa é a autoridade de Cristo. Não tens pensado, talvez no teu local de trabalho, você é tão elevado, na tua comunidade você é elevado, você é tão elevado, então vens à igreja e senta-se ao lado de alguém que até não merece estar ao teu lado, no teu local de trabalho. Mas por causa do amor de Cristo e por causa da humildade de Cristo, nós relacionamos uns com os outros, somos irmãos e irmãs. Não estamos a olhar que eu sou tão alto, ele é baixo, eu sou longe, mas nós mostramos este amor uns para com os outros. É exatamente isto que Cristo Jesus tentava passar, mas que não deveria haver a discriminação, não deveria haver quem está em cima e quem está abaixo, homem e mulher, mas temos que nos amar uns aos outros no amor de Cristo. E diz: ele cometeu todas as coisas em suas mãos. Deixa que eu vos mostre este tipo de amor. Estamos a olhar João 15, 13. João 15, 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida por seus amigos. Pelos seus amigos. Então, vê, os discípulos são seus amigos. Ele é Deus, eles são homens, ele é o mestre, eles são discípulos e seguidores. Atualmente eram servos, mas lhes mandou que fossem pregar. Estes servos, estes seguidores, lhes chamou amigos. Se fez para estar no mesmo plataforma com eles. Por isso que ele tomou a bacia, por isso que ele tomou a água e lavou seus discípulos, os pés dos seus discípulos, e ensinou um grande ensino. Pela graça de Deus, esta virtude de Cristo estará em nossas vidas em nome de Jesus. João 3, estou lendo aqui o verso 35. João 3,
35. A autoridade que o Pai lhe deu, o seu Filho unigênito, no verso 35 diz: o Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Todas as coisas entregou em suas mãos. Eu creio que você é filho de Deus se tens toda a terra na tua humildade, na tua comunidade. Quão humilde você tem, ainda que você tenha muito dinheiro num particular banco, quão humilde tu és, você tem a autoridade, a popularidade glorificada, quão humilde tu és, é o que Jesus Cristo nos ensina. Ainda que somos no lugar posicionado, temos possessões, temos bens, ainda que tenhamos a autoridade de posição, não carregamos de nossas faces, não carregamos isso nos nossos ombros, e se trabalhamos da forma como nos interagimos com pessoas, não diremos: venha, quão grande sou eu, mesmo que as pessoas que venham nos conhecer, você está a olhar para mim assim, eu posso dizer quem sou eu, posso dizer de onde é que vem. Isso é o que Jesus desencorajou, isso é o que ele nos diz: ainda que eu tenha todo o poder, tenho toda a autoridade, nem com isso irei lavar os vossos pés. Que essa virtude tenhamos, eu vou possuir essa virtude, tu vais possuir em nome de Jesus. Voltemos para João capítulo 13. Estou lendo aqui o versos 5 e 6. E levantou-se na festa, levantou-se da ceia, tornou os vestígios e, tomando uma bacia, cingiu-se. Depois de lhes lavar. Perguntaram: o que o mestre tenta fazer hoje? E todos estamos sentados. Nem lhes disse que vão me ajudar a trazer água. Olha o verso 5. Depois deitou água numa bacia. Quem colocou água na bacia? Ele não quer sentar como mestre num lugar tão alto. Você vai buscar a água, você vai fazer aquilo. Mas ele fez pessoalmente. Tentava lhes mostrar que prontamente você se sente como Senhor, se sente como mestre, como exaltado acima de todas as coisas. Rebaixa-te. Como o Senhor nos ensina esta lição prática, era tão profundo em cada coração, em nome de Jesus. E dizem, no verso 5, depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos seus discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que tipo de responsabilidade? Como é que pode entender alguém se encurvando e lavando os pés de alguém que, deixa-me que eu vos mostre, 1 Samuel 25, verso 41, 1 Samuel 25, 41, para que possam entender a responsabilidade e a tarefa de alguém lavando os pés de outra pessoa. É uma pessoa humilde, verso 41, 1 Samuel 25, já estão lá, disse: então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis aqui, a tua serva servirá de criada para lavar os pés. Estão a ver isso? É a serva, é a obra de uma escrava, é a responsabilidade de um escravo, é a tarefa do escravo. Deixa que a tua mão seja sua criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Nem disse: deixa-me que eu seja serva para lavar. Disse: eu não sou qualificada. O que posso fazer é que posso lavar os pés dos teus servos. O que nos diz, mostra que a pessoa que disse isso aqui, a Abigail, é alguém humilde. A mesma humildade é o que o Senhor espera que nós tenhamos. Voltemos para João, em João capítulo 13, lendo aqui o verso 13. João 13, verso 13. Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. De fato que nos humilhamos não significa que não entendemos quem tu és. És filho de Deus, sou filho de Deus. Você se encurva para lavar os pés de outra pessoa. Isso é humildade. É o que de fato mostra que você é filho de Deus.
você é um diretor no local de trabalho, louvado seja o Senhor, mas quando tu fazes o serviço como Jesus fez, na humildade, não significa que você não é diretor mais. Tu és um pai, és uma mãe, isso não significa que não és pai, não és mãe, somente porque você lava os pés de alguém, isso porque você é humilde, você conhece a tua posição, você conhece a tua possessão, você conhece a tua autoridade, sabes o que você tem, mas tu deixas tudo de lado e deixas outras qualidades de lado e você lava os pés de outra pessoa. Não é uma coisa literal, é uma coisa da figura da humildade. Eu oro que Deus dê isso a nós. Verso 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Diz, eu sou o vosso Mestre, o vosso Senhor, eu me encurvei, eu me rebaixei e lavei-vos os pés, toda a sujeira dos vossos pés, e começam a dizer, onde é que vai com isso? O que é que você tem isso, mas aqui? Ainda que não fizeram pergunta, disse, eu vos lavei os pés, e disse, deveis vós também lavar os pés uns dos outros. Paremos aí por algum momento. Significa que talvez os próximos dias temos uma reunião e dizemos, agora vamos trazer baldes de água e lavar os teus pés, e você lava os pés de uma outra pessoa e dizer, por que fazemos isso? Porque aprendemos na segunda-feira de que Jesus lavou os pés, então temos que nos lavar uns aos outros. Não por certo. Não vamos apanhar isso nos Atos dos Apóstolos. Vejamos, o Atos 1 não está lá, capítulo 2, as 3.000 almas que se converteram não está lá, ainda que tomaram a ceia, mas não houve o lavar dos pés. No capítulo 4, essas pessoas, centenas de milhares delas, não se ajuntaram a dizer, olha, no domingo vamos lavar os pés. Veja, o apóstolo Paulo, ele veio a João agora, no capítulo 9, ele não disse, ok, realmente você nasceu de novo, você tem que estar lá em cima e você tem que descer para eu que lave os pés das outras pessoas. Não é alguma coisa que tinha que praticar literalmente, era a humildade, a virtude de Jesus Cristo que queria passar a eles. E diz, isso não é para terça-feira, não é para domingo, isso é para todos os dias. Eu disse, isso é para todos os dias. Então, olhando para o teu irmão e ter que se humilhar, olhar a tua irmã e capaz de se humilhar, não há sinal do orgulho, não há sinal da superioridade, não há sinal da supremacia, não há sinal de que sou melhor que tu, você é baixo que eu. É a virtude que praticamos todos os dias e o Senhor fará em nossas vidas em nome de Jesus. Olhemos o que diz aqui, nos diz em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 nos dá a interpretação em Filipenses capítulo 2. Estou lendo o verso, deixa-me que eu leia a partir do verso 2. Em Filipenses 2, verso 2. Veja o que o Senhor diz aqui, diz, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. O que Jesus disse, não disse que este é Natanael, então eu vou passar para ti. Este é Filipe. Eu penso que a próxima pessoa, ele fez de uma forma uniforme para todos. Então, uma vez que não há discriminação, não é um serviço seletivo, não é que o fulano tal e tal, vou me humilhar, para o fulano de tal, vou me humilhar, por causa daquilo que ela é e aquilo que ele é, vou me humilhar. Não há discriminação. Olha para este, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. É para cada um. Deus que nos dê a graça. Diz no verso 3, ainda nada façais por contendas ou por vanglória. Veja, os discípulos tinham contendas entre elas. Eu sou melhor que tu és, eu sou grande que tu és, eu vim antes de você, eu tenho feito muito que você. Então, eu fui na monte de transfiguração, você estavas lá, eu vi o mar, será que você fez? Jesus tentava cancelar no meio dele. Veja aqui, disse, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não viram a lição? Disse, deixa que cada um de vós estime os outros, considere mais os outros melhores que ele. Disse, há alguma coisa que eu posso fazer, talvez vocês não podem fazer, mas precisam também de entender, há alguma coisa que podeis fazer que eu não posso. Você sente
um lugar no reino que eu não... Você preenche um lugar no reino que eu não posso preencher. Você preenche um lugar que eu não posso. Eu vejo a ti, aprecio a tua posição, você olha para mim, você exalta a minha posição, exalta a minha posição. Então, um para com outros, considera os outros superiores do que a si mesmo. Verso 4 diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O que estamos olhando uns para os outros, ajudamos, apreciamos, encorajamos uns aos outros, quer que sejam, façam o seu melhor. Você está a despreparar para o trabalho, claro, para que trabalhem mais confidentes. Verso 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, alguma coisa que motiva. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Vendo que ele lavou seus discípulos, ele tinha uma mente da humildade, a mansidão. Diz: tenhais também a mesma mente. Eu sou manso, sou humilde. E tenhais também, sejais benignos, sou humilde. Olha para isso no verso 6. Disse que sendo em forma de Deus, não teve por superior usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? A forma de servo. Me digam, você pode fazer isso, que estás sempre a pensar de quem és, estás carregando sempre o teu título na cabeça, estás a andar como você está dançando, você se move como se eu sou um rei na terra, mas diz, por que não acorda e entende o que Jesus fez, o que Jesus nos chama para ser, para se fazer a Ele mesmo? Não teve usurpação, tomando a forma do servo, sendo obediente, humilhou-se, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Humilhou-se a si mesmo significa que alguma coisa tens a fazer, ele fez para ele mesmo. Vê o teu irmão, quando vês o teu irmão, o que vê no teu coração diz que, eu sou fulano, humilha-se. Pode estar a pensar, de outra vez eu ouvi dela, isso é o que ela fez, o que ele fez. Remova isso e humilha-se a si mesmo. E se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, não há orgulho no nosso meio, não há orgulho na família, não há orgulho na comunhão familiar, não há orgulho na igreja local, não haverá orgulho em toda a igreja no nome de Jesus. Diz, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte da cruz. Sabe o que aconteceu? Verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente por causa de ter se humilhado, porque se humilhou a si mesmo. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quanto humilhares, não perdes nada. Estás a ganhar mais e mais. Eu disse, estás a ganhar mais e mais. Veja o que o Senhor diz acerca desta humildade em Mateus 23, 12. Mateus 23, 12. E todo aquele que se humilhar, que se exaltar, será todo aquele que se exaltar, me digam, será humilhado. E aquele que se humilhar, o que é? Será exaltado. E oro que aquela exaltação o Senhor traga a cada um de nós em nome de Jesus. Mas sabe, a salvação é muito essencial. Salvação é coisa número 1. A pessoa não pode dizer que vou me humilhar. Primeira coisa, você não será humilde no senso de acordo com o padrão de Cristo sem a salvação, sem a graça da salvação. É a graça da salvação que te dá, atualmente te faz também humilde. Então a primeira coisa é de que és nascido de novo, és filho de Deus, e a graça de Deus veio à tua vida, e aquela graça de Deus agora te dará aquele tipo de humildade do Senhor Jesus Cristo.
Então, estes discípulos que lavou os seus pés, será que tinham nascido de novo? Será que estavam nascidos de novo? Olha, Lucas 10, estou lendo aqui o verso 17, Lucas 10, verso 17. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitaram. Então, os 12 discípulos, verso 20: Mas não vos alegrai por se vos sujeitar os espíritos, alegrai-vos antes por, me digam, por estar os vossos nomes escritos nos céus. Essas são evidências de que nascemos de novo. Porque se não nascessem de novo, se não estavam salvos, seus nomes não estariam escritos nos céus. Voltemos para João 13. João capítulo 13, estamos lendo o verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, escute isto: como havia amado os seus, isso mostra que tinham nascido de novo, pertenciam a Ele, nasceram de novo, eram filhos de Deus, tendo amado os seus, os amou, os que estavam no mundo, até o fim. Verso capítulo 14, 17, para mostrar que estas pessoas eram nascidas de novo. Então, a humildade de que estamos a falar é a humildade dos filhos de Deus, não é a humildade de qualquer um que não nasceu de novo, que tenta ser humilde, que demonstra e pretende ser humilde. É a humildade dos que prontamente nasceram de novo. Capítulo 14, verso 17, diz: o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco. Está a falar do Espírito da verdade, o Espírito Santo. Diz: vocês conhecem a Ele, habita convosco prontamente e estará em vós. Eram novo nascidos? Sim. Capítulo 17, 8. João 17, verso 8. Diz: porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Será que eram crentes? Sim, eram crentes. Diz: eu oro por eles, rogo por eles, não rogo pelo mundo, lhes separei do mundo, lhes fez diferente do mundo, esses eram nascidos novos. Diz: eu rogo por eles, não rogo pelo que está no mundo, por aqueles que me deste, porque são meus, pertenciam a Deus, eram novos nascidos. Verso 10: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Verso 14: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Não tinha dúvida na mente. Esses eram pessoas nascidas de novo, eram pessoas salvas, seus pecados tinham sido perdoados, eram diferentes do mundo. Então Jesus lavou os seus pés e disse: a humildade que eu demonstro a vós, demonstrai uns para com os outros. Verso 15: não penso que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Salvação é essencial. Se a experiência definida do novo nascimento, todas as outras coisas são inúteis. Não pode dizer que eu vou praticar a humildade. Sim, serás humilde, mas a humildade sem a salvação é inútil e vã perante o Senhor. Primeiramente, nasça de novo e torna-se discípulo do Senhor e siga ao Senhor, e depois terás esta virtude. Não é uma virtude humana, é virtude celestial. O Senhor nos dá a experiência da salvação através do sacrifício. Depois disso, nos dá o exemplo da servitude para o nosso serviço aceitável. Deixa que a verdadeira humildade não seja somente a confissão, haja também a confissão e conversão. Haja a semelhança da humildade de Cristo e houver a consagração e condensação. Ponto número 2 agora. Nossa consagração e submissão disponível ao Mestre.
nascemos de novo, filhos de Deus, e o Senhor agora fará alguma coisa, nos dá o ensino que nunca viste. Aceita o que o Senhor diz, o que o Senhor fez. Viemos a João, capítulo 13, o verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus, disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Então, os versículos que estamos lendo é para trazer o entendimento. Ele lavou-lhes os pés, queria que tivesse a lição, queria que o Espírito de Deus interpretasse tudo para eles. Então, quando se aproximou a Pedro, Pedro disse: você lavaste os pés de todos, pensa nisso. Todos os outros 10, eram 11 menos Judas Iscariote, todos os outros 10 já tinham lhes lavado os pés. Agora veio a Pedro, o que todos tinham aceito, somente se submeteram. Pedro disse: não vou me submeter a isto. Veja, há pessoas dessa natureza, pensam que eu tenho a mente pessoal, a minha própria opinião. Estamos a falar de todo o corpo se ajuntar, e todo o corpo, quando vem se submeter ao Senhor, agora ele diz: não, eu tenho a minha própria mente, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal. Mas sabias? É como a comida que a gente tomamos. Então, talvez tenhas mandioca, trouxeste a mandioca daquela machamba e outra mandioca de outra machamba, de diferentes machambas. Agora você comprou tudo. Assim que compraste, tu não conheces. Esta mandioca é de A, de B, de C. Então, você faz o que você pode fazer, ou aguarela ou o que juntas. Podes reconhecer qual é que é da machamba A, pode reconhecer qual é que é da machamba B. Talvez tu és a pessoa que você gosta de inhame, e você tem inhame daqui, inhame dali, inhame do outro lado, e você juntou. Depois de você ter cozinhado tudo, então você misturou, você pilou, você começa a dizer que isso parece que este inhame é de oeste, esse é de este, é de sul. Você sente? Não pode reconhecer mais. É exatamente o que o Senhor diz. Somos corpo de Cristo, estamos juntos. Assim que nos ajuntarmos, a minha ideia, a minha coisa da especialidade, a minha distinção, a minha forma do padrão, tudo tem que ser removido, porque agora somos a mesma pessoa na face do Senhor. É por isso que Pedro disse: você não pode me lavar os pés, você não pode. Verso 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Pode ser pequena coisa, pode parecer coisa insignificante, pode ser uma coisa que você não queres que eu te lave, essa é a tua ideia, mas não nem por certo. Nem aquela pequena coisa. Se você mostrar a resistência, se você mostrar o orgulho, se você se mostrar como homem de sua própria vontade, tua própria palavra, não vais me lavar os pés, os outros aceitar, eu não sou a pessoa igual, eu não vou aceitar. E se você és uma pessoa individualista dessa natureza, você vai perder o reino de Deus. Daí que Jesus disse-lhe: e se eu não te lavar os pés agora, tu não tens parte contigo. No verso 9 agora, disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele que o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Quando vemos essa consagração e a submissão pronta, vamos juntar tudo. Número 1, a consagração perante o entendimento. Consagração perante o entendimento. O problema do Pedro: não entendo, por isso não vou obedecer. O problema do Pedro: não entendo, por isso não vou me submeter. Como é que isso acontece? Como é que dizes isso? Como é que nos diz para fazer isso? Não estou a entender. Eu nunca encarei esse tipo de situação.
desde que nasci de novo, desde que estou seguindo o Senhor Jesus Cristo, nunca confrontei uma coisa igual. Daí que não entendo, por isso não vou fazer. Veja, há pessoas dessa natureza, não entendem, por isso que não vão obedecer. Todos estão seguindo, todos estão fazendo, todos estão obedecendo ao Senhor, mas ele diz, não eu. Então, pensava que tinha sido uma coisa de espiritualidade, pensam que são tão corajosos, pensam que têm um tipo de pessoa especial, mas não é o que o Senhor estava à procura. Queria que se consagrasse, quer que consagremos ao Senhor totalmente, mesmo que não entendamos, mesmo antes de entendermos. João capítulo 12, 16. João 12, 16. Diz: os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas, quando Jesus foi glorificado, então se lembraram, veja isto, outros não entenderam, Jesus não tinha feito isto, nunca completou, não rejeitaram, não murmuraram, não rebelaram, não desobedeceram, ainda obedeceram. É ouro que Deus te dá a tal graça. Miqueias 4. Agora irás entender tudo. Não vais entender tudo do dia, não serás capaz de analisar tudo, interpretar tudo, entender isso. É a razão por que Jesus fez isto, é a razão por que a igreja está tomando esta decisão, essa é a razão que estamos atendendo isto, é a razão que estamos aqui. Ainda que você não entenda, quer que nós possamos entender, quer que nos submetamos. Submissão, consagração, obediência, ainda antes do entendimento. Miqueias 4, 12. Mas não sabem os pensamentos do Senhor. Como é que sabemos? Disse: os meus pensamentos são altos do que mais que os seus. Então, se você esperar até entender, agora entendo, agora quero fazer isto, vês muito tarde, é tarde demais. Antes de você entender, continua e ser obediente ao Senhor. Disse: mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu conselho, porque as ajuntou como gavelas numa eira. Então vejamos o exemplo de alguém que obedeceu dessa maneira, seguiu dessa maneira, ainda antes do entendimento, antes de saber os detalhes, porque que Deus disse o que disse. Estamos a olhar Hebreus 11, estamos a ver o verso 8, Hebreus 11, verso 8. Diz: pela fé Abraão, quando foi chamado para sair, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Ele saiu sem saber onde ia. É o que a Bíblia lhe chama o pai da fé, o amigo de Deus, porque obedeceu, ainda que não entendia, ainda que não sabia onde ia. E o Senhor diz a mesma coisa quando a palavra de Deus vem a ti. Há uma coisa só a fazer, me digam, só obedece. É o caminho de Deus. Quando esta palavra vier a ti, uma coisa está a fazer é só obedecer. Diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ainda que não entendas as doutrinas da Bíblia, ainda que não entendas acerca do arrebatamento, acerca da grande tribulação, da segunda vinda de Cristo e de todos os detalhes da escatologia, veja o que o Senhor nos diz. Então, olhando a palavra de Deus, disse: isto é o que nos mandatou, não vais estribar no teu próprio entendimento, serás obediente em nome de Jesus. Esperando obedecer a Cristo até que entendamos em todas as suas ações, os seus mandamentos, só revela a falta da consagração. Eu estou à espera, ainda não entendi, não sou rebelde, eu só não entendo. Isso é falta de consagração, isso é falta de santificação. A natureza adâmica está lá, a depravação está lá, a vontade pessoal está lá. Não posso obedecer agora, não posso seguir o que não entendo. Mas veja aqui na palavra de Deus,
Não sei por que Deus pode mandatar isso. Não sei por que Deus nos pode dizer fazer uma coisa igual. Não há santificação, não há circuncisão do coração. Com teus pecados, eu estou à espera de entender. Muitas vezes, tu vem ao estudo bíblico e lemos a passagem, agora entendo. Quanto a ontem eu não entendia, no último mês eu não entendi, não obedecemos ao Senhor só porque entendemos, 2 meses atrás. Então, se não somos assim, significa que faltamos a honra de Cristo, nós estamos a honrar a Cristo. Ele é maior que eu, é mais tangível que eu, ele conhece o caminho, eu não conheço. E por causa de que ele conhece o caminho, porque ele é Cristo, ele é o meu Senhor, o meu Salvador, por isso eu o honro. E se não obedecer porque não entende, significa que não tens a exaltação da humildade de Cristo, significa que não tens a crucificação pessoal. O ego está assentado no trono do teu coração, e se o ego não for crucificado, porque o ego está lá, está assentado como autoridade, eu não vou fazer isto, excepto que eu entenda. Veja, se assim somos, não temos a crucificação pessoal, não temos a liberdade total da depravação, ainda tem a depravação por dentro. É a razão que há rebelião interna, não vou obedecer, não vou aceitar isso, não vou me submeter, excepto que eu entenda. Então, não tens a mente celestial. Quando dizes, eu estou aqui assentado, todos podem obedecer, são eles. Todos podem completar, são eles. Todos se submetem, são eles. Mas eu aqui é onde estou firme. Eu sou homem da minha palavra, homem do meu caminho, homem da minha vontade. Uma vez que eu não vou, meu amigo, significa que você não tem a mente celestial. Esse é o problema do Pedro aqui. Voltemos agora para João capítulo 13. João capítulo 13, lendo aqui o verso 8. Diz: disse de Pedro: Nunca me lavarás os pés, nunca, não somente hoje. Quando voltar amanhã, não vou aceitar para fazer amanhã. Voltar próxima semana, não vou aceitar. Não, eu vou ser cristão, seguidor, mas não vou te aceitar que lave os pés. Os meus pés são meus. Não tens direito de fazer nada, com os meus pés, a não ser que eu te dê a permissão. Pensa do discípulo a fazer com o mestre. Pensa de Pedro, no meio de todas as pessoas falando a Jesus dessa maneira: não me lavarás os pés. Há pessoas aí na igreja que, ainda que és parte da nossa igreja, não vais a uma outra igreja, não estás a falar naquela outra igreja, mas esta é a tua igreja, mas tu decides pela mente dizendo tudo que eles pregam, tudo que dizem, deixa que eles preguem. Aceita que outros podem fazer, mas isto nunca vai acontecer. Nunca me verão naquela roda da obediência, nunca me verão naquele caminho da submissão, não me verão nunca me encurvar, ficar tão humilde e aceitar isso. Eu não vou aceitar. Eu atendo todos os retiros, todas as reuniões, atendo tudo, irei ouvir tudo que eles pregam, mas esta é a minha igreja, somente esta é uma coisa. Isto nunca vai acontecer. Então, se és dessa natureza, é como esta pessoa que disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Isto é o que chamamos a condenação de uma vontade incurvável. A condenação de uma vontade incurvável. A tua vontade não vai se encurvar. É uma vontade incurvável. Não vou me encurvar a isto. Então, Pedro era dessa natureza. Sabe, alguma vez temos que voltar a cada vida às peculiaridades que você tem. As peculiaridades leva à cruz e crucifica. De modo que todo individualismo, toda atitude egoística irá sair da tua vida. Mateus 16, o verso 21. Mateus 16, 21. Diz: Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor,
tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Veja, a peculiaridade desse homem não entendia que Jesus Cristo tinha que morrer para a salvação de todo mundo. Ainda que o Caifás eventualmente entendeu isso. Caifás disse: esperava-se que alguém morresse, então toda a nação, para que toda a nação não perecesse. Mas Pedro não estava na água, mas veja a atitude. Estava na monte da transfiguração, mas veja a sua atitude. Pedro é que foi comissionado primeiramente é mencionado Jesus, depois João e André, foi a Marcos, mencionou, disse Simão Pedro, número 1, João, Tiago e João, no meio dos apóstolos Simão Pedro, e depois Tiago e João seguiram. Mas, olha para isto: não me lavarás os pés, não, Senhor. E se tens peculiaridades que irá te tirar do céu, ainda que você é uma pessoa importante, não há dúvida, faz uma parte importante da membresia da equipa do Senhor Jesus Cristo, não há dúvida, mas aquela situação peculiar está parada, está defendendo, rejeitando o que eu rejeito. Isto nunca pode acontecer. Por que não se encurva? Por que não se rende? Por que não se submete? Porque isso vai te impedir a vida eterna. Atos 10, estamos lendo aqui o verso 13. Atos 10, me digam o verso 13. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Veja o que vem a dizer. Mas Pedro disse: me digam, de modo nenhum. Essa é a contradição de todo o tempo. Disse: você é o Senhor, eu o mestre, és tudo em tudo, és meu rei, és meu salvador, tens a autoridade final. Senhor, tem o último dito, mas do que me dizes para fazer, não. Não, Senhor. Esse tipo de caráter vem de Mateus 16. Agora vemos isso em João 13. Agora depois da descida do Espírito Santo sobre ele, depois que até curou os doentes e fez muitas outras coisas acontecer, agora o Senhor diz aqui: levanta-te, mata e come. Nem perguntou a explicação, disse: nunca, de uma forma categórica, nunca, nenhum Senhor. E se és dessa natureza, e se há uma culpa terrível na tua vida, que não pode acontecer, não pode se consagrar, não pode se entregar, até que todos os detalhes, os seus, tenham que descer e encurvar-se perante ti e tentar te mendigar. Por favor, por que não obedece? Cristo deixou a destra do Pai e tem que voltar para ti pessoalmente, dizer: Pedro, quanto a isto agora, eu te dei isso, te dei aquilo, agora controla isto, controla aquilo, então te envio, por favor, e pedir. Que tipo de discípulo seria este? Que tipo de vida você viverias? E se todo momento diz que nunca, Senhor, nunca, Senhor. Voltemos para o verso 14. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imundo. Você é limpo que o Senhor, você é brilhante que o Senhor, você tem um elevado que o Senhor dos céus disse: isso é o que tens a fazer. Agora você sabe muito mais do que o Senhor. Você sabe muito mais do que o autor do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Olha para isto, o verso 15. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Então veja o desafio de que estamos a falar. Jesus lhe disse mais tarde: ok, Pedro, és sempre assim, o homem da tua palavra, o homem da sua vontade, o homem da sua espinha dorsal, você é firme e nunca se encurva. Olha para isto agora, em João capítulo 13, 8. João 13, 8. Se eu te não lavar, não tens parte de mim. Se você completamente, finalmente e totalmente não aceitar, não tens parte comigo. O que significa? Isso mostra as consequências de se selar. Número 1, significa que a perca de parceirismo com Cristo, não és parte comigo.
a pequena coisa não vai aceitar isto. A tua vontade tem que reinar em toda a situação, ok? E se isso acontece que não tens parte mais comigo, 2, era a perda da aceitação e reconhecimento por Cristo. Não és parte de mim, não vou te mais reconhecer. Não és parte de mim, não vou te aceitar nunca. Significa que a perda dos benefícios da conversão, eras convertido antes, nascido de novo, não há dúvida. Andaste e viste com os outros, todos os benefícios da conversão que vais perder, porque não tens parte comigo. Número 4, vai perder as promessas prévias de reinar com Cristo. E diz, aqueles que me seguem até este tempo vão reinar sobre as 12 tribos de Israel. Mas agora, se não aceitar que esta pequena coisa seja feita em ti, vais perder e perderás o proveito das promessas prometidas de reinar com Cristo. Não só isso, vais perder a revelação futura e impartação por Cristo. Não contarei que és parte mais do meu povo. Não tens parte comigo, não há mais relação. Vou trazer sobre o meu povo somente a impartação, tu vais perder para sempre. E também vais perder os céus eventualmente, porque não tens parte comigo, não vou te deixar entrar no céu. Você tem a sua própria vontade e a sua vontade firme. Você levanta-se contra aquilo que é de Deus. João 13, 9. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Agora reconheceu que isto parece pequena coisa, é algo que não pode deixar de lado. Disse: oh Senhor, agora te dou a permissão. Qualquer parte onde queres me lavar, continua. Minhas mãos continua, a cabeça continua. Jesus disse-lhe: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todos estáis limpos. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Quando diz não todos, de referir a Jesus, Judas Iscariote. Eu não seja Judas Iscariote, diz: não todos. Um será como o diabo, será o ponto, tomará um ponto sem retorno. Eu tu tomas um ponto sem retorno. Mesmo o tesoureiro que pegava a bolsa era uma pessoa importante no meio da equipe de Jesus Cristo, mas por causa do amor do dinheiro e cobiça, ele foi a um ponto sem retorno. Não houve mais graça, não há mais misericórdia, não há mais amor. Ele foi a um ponto e não todos estão limpos, mas eu oro que tu estejas limpo. Onde está a pessoa de que estou a falar? Você estarás limpo em nome de Jesus. Uma vez que submetes a tua vontade ao Senhor totalmente e dizer: Senhor, eis-me aqui, diz. Agora, a pretendência carnal dá a obediência parcial à palavra do Senhor. Os que totalmente estavam consagrados e convertidos obedeceram em tudo, sem pretensão, sem contando nada, a palavra de Deus como importante. Algumas vezes ouvimos outras pessoas dizendo: saber, nunca fui dessa igreja, eu creio tudo. A coisa mínima que eu creio, mas sabe, esse pequeno aqui, não. Quem te deu a liberdade para escolher? A palavra de Deus é menor. Quem te deu a liberdade, a autoridade de dizer o ensino da palavra de Deus não é nada? Veja o capítulo, verso, nesta igreja. Não te dissemos para fazer outra coisa, lemos para ti e te mostramos o que é. Mesmo com muitas referências, antes de dizermos vai e faça isso, te mostramos muitas referências. Nem com isso você tem um tipo de capacidade de dizer que, olha, esta coisa pequena, olha para isso, é como uma coisa pequenina, isto é menos, isto é somente lavar os pés, é coisa aceitável, não há adultério, não há fornicação, não há poligamia, não isto, mas aquilo, é tudo isso aceito. Mas esta coisa pequena, lavar os pés, não há coisa pequena na palavra de Deus, não há parte pequena na palavra de Deus. E se temos a graça que o Senhor nos dará, esta graça de sermos obedientes todos os dias, por todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Viemos agora ao ponto número 3, a chamada ao sacrifício pessoal como do mestre. A chamada para a disposição do sacrifício pessoal como do mestre. Lemos a partir de João, capítulo 13, João 13, verso 12.
Depois que lhes lavou os pés, e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, me digam. Se sabeis estas coisas, essas coisas é plural ou é singular? Me digam. Não é somente falar de lavar os pés. Diz: eu vos mostrei muitos exemplos da humildade, da mansidão, do amor, do sacrifício, de autonegação. Eu vos mostrei um exemplo. E se sabeis estas coisas no plural, bem-aventurados sois se as fizerdes. Eu oro que as bem-aventuradas da obediência à palavra do Senhor venham sobre cada um de nós em nome de Jesus. Veja o que nos diz em Mateus 11, 29. Mateus 11, 29. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Veja o que ele diz. Diz: não somente sejam desta maneira, tal como eu sou, nasceste de novo. Se nasceste de novo, aprenda de Cristo. Ele é humilde e manso, e disse: quando revestireis deste caráter, alcançareis o descanso para as vossas almas. Lucas 14. Estamos lendo o verso 11. Lucas 14, verso 11. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado. Eu sou alto do que a palavra, sou alto do que isto, ou mais do que aqueles pequenos. Eu sou tão alto do que esse, sim. Eu sou tão exaltado do que, ok, porque concordo. Não. Eu sou uma pessoa ensinável, sou uma pessoa difícil. Eu sei que eu sou um membro difícil. É porque eu sou tão difícil. Isso é orgulho, não porque você é difícil. Você é homem do seu egoísmo, do interesse pessoal. Você diz que nunca escutaria ninguém. Eu sou tão elevado do que todos. Não porque você é difícil. Quão difícil és tu? Não és difícil, mas esteja o egocentricismo. Você é pessoa de sua própria mente e diz que eu faço o que vem em mim, não aquilo que eles dizem. Diz no verso 11: porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, me digam, será exaltado. Lucas 9, 23. Lucas 9, 23. Nos diz no verso 23: e dizia a todos, quantos deles? E dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Não negue a palavra de Deus, negue-se a si mesmo. Não negue a pequena coisa, negue-se a si mesmo. Não negue a Cristo em lavar os teus pés, negue-se a si mesmo. Não negas o exemplo que Jesus mostrou, não negue a humildade e mansidão. É a ti mesmo que tem que se negar. Toma a sua cruz e siga-me. Lucas 6, 46. Lucas 6, 46. Diz: e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Diz: Ele é meu Senhor, é meu Salvador, é meu Santificador, é o Rei dos Reis. Está bom, nós te escutamos. Mas por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que ele disse? Lucas 12, em Lucas 12, 47. Lucas 12, 47. Aqui nos diz, no verso 47: e o servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Pessoas que eles dizem: eu sou homem da minha vontade, homem da minha palavra,
o homem da minha direção, o que eu disse que não farei, não farei. Mas veja a palavra de Deus aqui. Você conhece a vontade de Deus. Diz que você conheceu a vontade do Senhor, a vontade do Senhor não se aprontou para fazer a sua vontade, será castigado com muitos açoites. E você vai escapar o juízo do Senhor. Verso 48. Mas o que? A não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer a quem muito foi dado, muito se lhe pedirá, e ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. O Senhor nos diz que apreciamos a sua lei, aprecia a sua lei, o seu mandamento, a sua palavra de todo o coração. A humildade vem do inteiro. A atitude humilde no meio dos filhos de Deus. Não se retire como homem, como mulher. Então veja, alguém está a preparar para o casamento. Irmão, nós também casamos nesta igreja. Dissemos que este é o caminho do Senhor, mas aquilo é o caminho do mundo. E outras pessoas cooperaram. Não vejo que casaram no ano passado, meses atrás, agora chegou o teu tempo. Será que és o único? E você dizer que eu não vou concordar. Por que não vais concordar? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. É o que nós dissemos. Não ames o mundo, nem as coisas que no mundo há. Por quê? Se tu amares o mundo, não és parte o amor do Pai não está em ti. É o que dissemos. Aquele que se dá ao prazer é morto, ainda vivo. Então, todos cooperam. Veja, Jesus Cristo lavou os pés dos discípulos, levou os bichos. Ninguém disse nada, ninguém levantou um alarme. Agora veio Pedro, no meio de todas as pessoas, e disse: irmão, tenho sido uma pessoa importante na casa de Deus, e o teu filho vai se casar, e todos estão seguindo, meu irmão, minha irmã, todos estão seguindo. Então, quando chega o teu tempo, e por causa daquilo que tu és na igreja, por causa da tua posição, por causa do dinheiro, por causa de qualquer que seja a coisa, por causa da popularidade, não, este tempo eu não vou aceitar. Meu irmão, quem tu és? Minha irmã, quem tu és? Quando todos estão a cooperar, você tem a mesma atitude e tem a mesma disposição. O mau comportamento, humilde assim, está à procura dos humildes com humildade, com uma avaliação. Não se exalta, não se exalta. É o que o Senhor nos está a perguntar. A salvação genuína, a santificação genuína nos dá este tipo de coração humilde. Eu oro que seremos humildes em nome de Jesus. Veja, o Senhor Ele mesmo quer que nos humilhemos, nos encurvemos à palavra de Deus, para que não sejamos como isto sou eu, isto é você. Nem Pedro, ele mesmo, não Pedro, agora já aceitou. Veja agora o que diz agora o Pedro. 1 de Pedro 5, verso 5. Disse: semelhantemente, vós mancebos, submetai-vos aos anciãos. Este é Pedro agora. Agora aprendeu uma lição. Eu aprendi lição, eu vou aprender uma lição. Então agora entendeu. A graça de Deus veio a ele mais, e a força do Senhor já veio a ele mais, e a luz já veio mais, e a necessidade de ser obediente agora já vem. Agora diz: semelhantemente eu passo isso para vós, eu oro que tu recebas. Diz: semelhantemente, mancebos, submetei-vos aos anciãos, e sede todos. Quantos de nós já estão aí? És um deles. Há um rico no meio deles, entre homens no meio deles, nossos pastores missionários no meio deles, e membros que vieram ontem, qualquer que eles dizem, eu não vou aceitar, agora está no nosso meio, não estou a ouvir o meu povo. O Senhor nos dará a todos a graça em nome de Jesus. Semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de quê? De humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verso 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus,
para que a seu tempo vos exalte. É hora que eu te verei promovido, te verei exaltado em nome de Jesus. Tiago 4, estou lendo, verso 6. Mas dá mais graça, por isso diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Dá graça aos humildes. Verso 10: Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Ele vos exaltará. Deixa que eu faça a exaltação, mas tu te humilhas perante o Senhor. Aprendemos bastante hoje. Eu oro que o que aprendemos seja plantado em cada coração em nome de Jesus. Revelação 22, 14. Revelação 22, 14. Bem-aventurados são os que fazem. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Bem-aventurado é aquele que faz a sua vontade e os seus mandamentos, o que nos ensinou hoje na humildade, na mansidão, tal como uma condensação e ser capaz de obedecer à palavra de Deus. Quer que levemos isso e não sermos o homem da nossa própria mente, dizer: Senhor, eu aceito, Senhor, eu criei, Senhor, eu serei obediente à tua palavra. E o Senhor que te dá graça em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora e falar com o Senhor em oração. Vamos nos levantar e falar com o Senhor em oração. De tudo o que aprendemos, esta virtude celestial da servitude e da humildade, que o Senhor te dê a graça, seres obediente à palavra de Deus.